Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Nós vamos dar sequência à nossa série de meditações em Josué capítulo 9, hoje os versículos 16 ao 21. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beirote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: Deixe que vivam. E assim eles se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. A nossa meditação hoje tem como tema: quando descobrimos as consequências. Nós vemos aqui nesse texto que depois que o povo de Israel, a liderança de Israel, melhor dizendo, firmou ali uma aliança com os gibeonitas, Israel acreditava ter feito um acordo legítimo com um povo distante. Tudo parecia resolvido. Porém, o texto nos mostra que 3 dias depois a verdade começa a aparecer. O povo descobre que aqueles homens não vinham de uma terra distante. Na verdade, eles eram vizinhos que habitavam dentro da própria terra que Israel deveria conquistar. E dessa maneira o engano finalmente é revelado. Esse momento do texto mostra aquilo que é óbvio da vida cotidiana. Nós só percebemos o peso de uma má decisão depois que ela já foi tomada. O que parecia uma escolha segura começa a se mostrar um erro difícil de corrigir. É por isso que o capítulo 9 de Josué nos ensina que decisões sem a direção de Deus podem trazer consequências amargas que nós precisaremos aprender a administrar mais tarde. Mas esse texto nos mostra aqui algumas coisas. Primeiro, é que a verdade finalmente sempre vem à tona. O texto nos diz que 3 dias depois que eles fizeram uma aliança, os israelitas então descobrem que foram enganados. Aqueles homens que afirmavam vir de uma terra distante, na verdade moravam bem perto. O disfarce funcionou por um tempo, mas não conseguiu esconder a verdade para sempre. Isso revela um princípio muito importante, que alguém pode até mentir por um tempo, mas não consegue mentir o tempo todo, pois a verdade sempre acaba vindo à tona. Aquilo que foi escondido, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo revelado. Na vida espiritual também nós aprendemos que decisões tomadas com base em engano ou aparências acabam mostrando as suas consequências no tempo certo. Mas, em segundo lugar, nós vemos também que a frustração do povo foi grande diante daquele erro. Quando o povo descobriu o que havia acontecido de verdade, surgiu ali um clima de frustração e indignação. O texto diz que toda a congregação murmurou contra os líderes. A reação do povo era compreensível. Eles haviam sido enganados e agora precisariam lidar com aquelas consequências daquele acordo. Essa situação mostra como decisões de liderança podem impactar toda a comunidade. Quando escolhas importantes são feitas sem a direção de Deus, muitas pessoas acabam sofrendo os efeitos daquilo que foi decidido. Por isso, decisões espirituais precisam ser tomadas com responsabilidade e dependência do Senhor, pois as suas consequências podem alcançar muitas outras vidas. Mas nós vemos ainda em terceiro lugar, a integridade exige honrar a palavra empenhada. Mesmo diante do engano, os líderes de Israel tomaram uma posição importante. Eles lembraram ao povo que a aliança havia sido feita em nome do Senhor. Por causa disso, não poderiam simplesmente quebrar o juramento. Embora tivessem sido enganados, eles precisavam manter aquela palavra que havia sido empenhada. Essa atitude revela um princípio fundamental na vida espiritual, que a integridade não depende das circunstâncias, mas do caráter. Honrar compromissos pode ser difícil quando descobrimos que fomos enganados, mas a fidelidade diante de Deus exige responsabilidade. Assim, os líderes decidiram preservar a vida dos gibeonitas, embora estabeleçam uma condição para que eles sirvam à comunidade. E eu quero compartilhar algumas aplicações práticas. Primeiro, algumas decisões erradas não podem ser desfeitas, elas precisam ser administradas com sabedoria. Segundo, a verdade sempre aparece, mesmo quando o engano parece convincente por um tempo. E terceiro, a integridade cristã exige que sejamos pessoas de palavra, mesmo quando isso nos custe alguma coisa.
Eu concluo dizendo que esse episódio nos lembra que as nossas escolhas têm peso e consequências. Por isso, antes de decidir, precisamos buscar a direção do Senhor. E quando erramos, ainda assim somos chamados a agir com responsabilidade e fidelidade diante do nosso Deus. Eu quero convidá-lo à oração nessa manhã, no nome do Senhor. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Tua palavra que é a verdade e que nos inspira a cada dia, Senhor. Pai querido, que o tema desse texto, dessa passagem, possa ser uma realidade na nossa vida, Senhor, que é sempre buscar a direção do Senhor. Pai querido, não olhar para as aparências e não ser levado, ó Deus, por palavras persuasivas, ó Pai. Pai querido, que possamos sempre tomar esse cuidado na nossa vida, Senhor, para que nós não venhamos dar um passo equivocado, Senhor. Pai querido, e porventura, quando nós errarmos, quando nós falharmos nesse princípio, que nós possamos, ó Deus, honrar com aquilo que nós precisamos honrar, mas que possamos também nos arrependermos diante do Senhor, ó Deus, e buscar a graça e a misericórdia do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria a cada dia, para que as nossas decisões sejam tomadas, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Pai. Abençoa o nosso dia, cuida, Deus, da nossa saúde, do nosso lar, da nossa casa, abençoa a nossa família, Senhor, no dia de hoje. Pai querido, nós entregamos o nosso caminho diante do Senhor, ó Pai. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre você para a glória do nosso Deus.